Fala aí, pessoal, tudo bem? Vou trazer mais uma análise mensal aqui. Hoje eu vou falar sobre o Juro 11, que é o FII Infra, não é um fundo imobiliário, mas também foi pedido de seguidores meus para, como eu tenho feito de fundo imobiliário, tenho trazido FIAGRO, também trazer acompanhamento de FII Infra, e o Juro 11 também é particularmente interesse meu, porque eu estou querendo há um bom tempo colocar ele na minha carteira, mas eu preciso acompanhar um pouquinho mais e esse acompanhamento mensal vai me ajudar bastante. Então, bora para o relatório gerencial. Antes, pessoal, eu queria explicar para vocês o seguinte: o Juro 11 não é um fundo imobiliário, ele é uma categoria chamada de FII Infra, que é um fundo que investe em debentures, que são dívidas de empresas de infraestrutura. Então é basicamente assim, na verdade é bem diferente de um fundo imobiliário, porque não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas ele tem a característica de ter pagamento mensal. Então muitas pessoas associam isso, e até pelo fato de ter o 11 na frente, né, as pessoas associam muito ao fundo imobiliário, mas não é um fundo imobiliário. Isso é muito importante que vocês entendam. Então eu vou começar a fazer o acompanhamento dele agora, começando agora com o relatório, não era a setinha que eu queria pegar, que é o relatório de dezembro, que é o último relatório desse ano. E aqui, pessoal, só as características deles que é muito importante que vocês entendam. Ele é gerido pela Sparta, ele é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura, como eu expliquei para vocês. O fundo está disponível a investidores em geral, com retorno de 1,5 a 2,5 acima do Tesouro de inflação IPCA equivalente. Então é pegar aquele IPCA mais alguma coisa, ele vai trazer 1,5 a 2,5 a mais do que isso. Aqui que é bacana, pessoal, a grande diferença para fundo imobiliário é que os FII Infra, além dos rendimentos serem isentos de imposto, o ganho de capital também. Então, no caso de fundo imobiliário, se você vende com lucro, você precisa pagar 20% sobre esse lucro. No caso de FII Infra, você não tem esse pagamento de imposto, ele é isenção total, é bem bacana isso. Então aqui, retorno atrelado à inflação, distribuição de rendimentos e negociação na B3. Um retorno muito interessante. Ele tem pago 1,50 por cota. Obviamente, ele chegou a pagar 1,75. Até eu estava dando uma lida no relatório do mês passado, eles estavam um pouco preocupados com a questão do cenário macro. A gente não sabe se vai continuar esse pagamento, mas eu acredito que sim, até porque eles acabaram de fazer emissão. Eles tinham um patrimônio eu já vou chegar lá, mas praticamente dobrou o patrimônio no Juro 11. Dividend yield dele muito bom, vem aumentando, muito bom. Aqui a cota patrimonial dele 101 e a cota de mercado 108. Isso é um dos pontos que me deixa um pouco receoso de investir por causa do preço. Porque como também é um fundo de papel, é basicamente um fundo de dívida, ele está sendo negociado a 8% de ágio. Então eu ainda acho ele tá caro, mas eu quero acompanhar um pouco mais para ver se ele abre alguma janela de oportunidade. Então ele tem um custo de carrego da carteira de 7%, spread de crédito 1,6%, reduziu, mas deve aumentar, eles falaram um pouco sobre isso. A duration média de 2,2%. O que é a duration, pessoal? Só para vocês entenderem basicamente, a duration é o seguinte: quando você empresta o dinheiro para alguém, você vai receber o valor principal mais juros e correção. Então, por exemplo, se você empresta, por exemplo, um título, você pode ter 2 títulos IPCA mais 6 de 10 anos. Só que um tem duration de 5, outro tem duration de 8. O que significa? O de duration de 6, ele vai receber o valor principal em 6 anos. O restante é composto pelos juros e correção. O de duration de 8 vai receber o valor principal em 8 anos. Esse de duration de 6 significa que ele vai receber o valor principal em menos tempo, que ele possa emprestar para qualquer outro lugar, outra empresa, aproveitando um melhor cenário, enquanto o outro vai demorar mais 2 anos para ter o valor inteiro do principal. Então, quanto menor a duration, mais rápido o fundo consegue girar a carteira e emprestar novamente o dinheiro. Então, a duration dele é de 2,2 anos, 1 bilhão, 1,1 bilhão, acho que era 400 milhões, ele aumentou em 600 milhões pela emissão, 37 mil cotistas, bem bacana. Aqui eles falaram que no último relatório, até deu uma lida, eles comentaram sobre a quinta gestão, e aqui eles vão falar sobre nesse relatório sobre a alocação. Então eles colocaram aqui: alocamos aproximadamente 50% do volume captado de 300 milhões, compramos debêntures incentivadas e não incentivadas. Incentivadas é aquela que não tem imposto e a não incentivada tem imposto, aproveitando o prazo de enquadramento que o fundo tem.
Eles falam aqui que a expectativa é terminar a pagar a alocação até janeiro. Agora, né, janeiro. Eles colocaram, adicionamos 2 novos emissores na carteira, Casan, Celesc, Cosan, CLI, Localiza, Metrô São Paulo, Unidas, Rio Mais, Saneamento, Braskem e Bradesco. Aí eles colocaram aqui que eles passaram de 65, eles tinham 47 ativos, passaram para 65. Aí aquilo que eu falei do spread de crédito. Ele diminuiu para 1,6, frente a 2% ao mês anterior, e a duration diminuiu para 3,3 anos. Eles colocam que essas quedas são temporárias porque eles ainda têm muito caixa. Então o caixa está rendendo a CDI, enquanto eles têm as debêntures rendendo mais. Então isso faz com que o spread de crédito diminua um pouco, mas é temporário, como eles falaram, assim que eles alocarem tudo, eles querem voltar para os 2%. Aqui eles fizeram uma retrospectiva bacana de 2023, falando da volatilidade do mercado de crédito. Eles colocam aqui que falam da questão das Americanas, da Light, que embora eles não tivessem nada relacionado a essas empresas, todo o mercado teve problema, tanto é que os títulos IPCA dispararam nessa época, mas obviamente isso afetou tudo, né? Todo o cenário de renda fixa, basicamente. Eles colocam aqui que no segundo semestre observamos uma distorção entre os spreads de ativos de qualidade mais elevada, já que haviam recuperado essa distorção em relação aos ativos com nota de crédito intermediária, que ainda seguiam com grande oportunidade. Em retrospecto, ambas as escolhas foram acertadas. Em abril, o componente de marcação a mercado acumulava 3,6 e no acumulado de 2023, essa fechou em positivo 2,2. Aí eles colocando aqui que, em geral, a performance do Sparta do juro 11 foi de 15,1, equivalente a 2,6 acima do IMAB5, que é o principal benchmark do juro 11. O que é o IMAB5, pessoal? É uma cesta de títulos públicos vinculados à IPCA com vencimento de 5 anos, tá? É só para vocês não perderem, entender o que é isso. Bom, aqui eles falam no comentários que é o maior número, FINFRA com o maior número de cotistas, e o terceiro em relação ao patrimônio. Eles colocam a questão que é a meta deles, né, de ser um fundo de longo prazo. Eles vão fazer uma live dia 17/1, quero ver se eu assisto, para ver se vale a pena, né, vamos ver. E eles fizeram uma consulta formal para alteração no regulamento que eu quero trazer para vocês aqui. Eu estava até dando lendo e marcando essa consulta formal. Lembra, pessoal, eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu falei sobre a questão da CVM 175, que é a questão de o cotista ter que aportar no fundo. Então, o Juro 11 já está alterando o regulamento para atender esse tipo de situação. Aí eles colocaram aqui, todas as matérias que eu vou ler aqui foram aprovadas, tá? Esse aqui já é o resultado da consulta. Então aqui, deixa eu colocar a setinha. Aqui eles colocando a classe por meio de aquisição de cotas, aqui eles alteraram o texto deles. Aqui são deliberações de substituição de administrador, de gestor. Eu quero chegar só num ponto lá embaixo, ó, deliberar sobre... na verdade eles colocaram esse ponto que eu estava esquecendo aqui, ó, que a rentabilidade da alvo aqui prevista não representa e nem deve ser considerada como promessa ou garantia de rendimentos. Aqui a parte de eles colocaram alteração como, por exemplo, alteração da política de investimentos precisa ser maioria simples de votos presentes, alterando o quórum de votação. Deliberar sobre metodologias para a determinação do preço de integralização em novas emissões, falando do preço da cota, né? Falou que o primeiro requisito é o último valor patrimonial na cota fechamento do mês, preço obtido mediante a aplicação de ágio ou deságio a critério do gestor. Que mais aqui? A parte de limites de concentração, limites de investimento em classes de cotas, ativos financeiros vedados. Aqui falam que não pode ter renda variável, ETFs de ações, BDRs, etc. Aqui a parte de alavancagem, colocaram até 200% em mercado de derivativos, o que faz a parte de alavancagem autorizando também, né? E aqui, que é um ponto que eu acho que é o mais importante que eu vi dessa carta toda, é esse daqui, ó, deliberar sobre a autorização para que o gestor realize, a seu exclusivo critério, uma ou mais amortizações extraordinárias nos próximos 6 meses em montante por cota equivalente à diferença positiva entre a cota patrimonial e o valor referência de R$100. O que isso significa?
O juro 11 ele tem uma política que ele não distribui se a cota patrimonial cair de 100. Porém, se a emissão, a cota patrimonial tiver acima de 100, eles têm que fazer esse ajuste para a cota patrimonial ficar 100 para a emissão, por causa da distribuição. E aí, para eles fazerem isso, no caso da última emissão, eles têm que pedir uma autorização da Assembleia para fazer essa alteração. E aqui, eles estão colocando que eles já estão meio que autorizando nos próximos 6 meses, já fazer isso sem precisar de autorização. E aí eu pergunto, por que já não travar a emissão a R$100 e acabou? Né? Então, esse seria um ponto. Então foi isso a consulta formal que o Juro 11 fez. Aqui a distribuição de 1,50 por cota, vendo que ele aqui em fevereiro ele não distribuiu, aí ele voltou a distribuir e voltar nesse patamar de 1,50 aqui, vamos ver se ele vai manter. Rentabilidade do fundo, aqui a diferença para o IMAB5, opa, tá caindo minha luz aqui, deixa eu só colocar aqui, desculpa pessoal, tá caindo a luz aqui da minha, pronto. Aqui a diferença para o IMAB5, 11%. Eles colocando aqui que em dezembro o fundo teve um rendimento de 2%, impactado pelo aumento do IMAB5, porque no mês passado ele foi negativo, e aí o fundo teve que usar reserva, inclusive. O que mais? Aqui a composição dele de carteira, veja só, empresa grande, não tem nada, tudo de classificação de rating AA, AA+, AAA, tem poucos Bs, mas é tudo A, então é um fundo bem seguro, né? Assim, a parte de crédito dele é bem seguro. Aqui a parte de alocação por setor, a maior parte está em caixa hoje, exatamente por causa da emissão, que eles ainda têm 50% do caixa para alocar, mas grande parte está em empresas de geração de energia, saneamento, são as duas maiores posições aqui. Então, obviamente, hoje eles estão com 33% de caixa, eles precisam alocar isso. Aquilo que eu falei, alocação por rate, mais de 40% em AA+. E é isso, pessoal. Eu queria mostrar o site para vocês, aqui no site que está a tabela de sensibilidade. Aqui é o site da Sparta, que a tabela de sensibilidade está aqui no site, aqui a tabela de sensibilidade. Hoje ele está sendo negociado nessa faixa aqui de 106, se eu não me engano. Deixa eu ver quanto que ele fechou aqui. 106,70, ele fechou 106,70, então ele está nessa faixa aqui, ó, entre 106, aqui ó, entre 106 e 107. Então, olha só, pessoal, ele está com uma taxa média líquida menor do que o próprio Tesouro nessa taxa. Então, por mais que sejam ativos de extrema qualidade, eu ainda acho, na minha visão, posso estar enganado, eu acho caro. Eu até conversei com um conhecido que é analista, que é CFP, e ele falou que entendia o que eu estava falando, mas por ser de tanta qualidade que valeria a pena mesmo assim, mas eu ainda quero acompanhar um pouco mais antes de entrar nesse fundo, nesse FII Infra. Vou fazer novos FII Infras aqui para ver se tem o Infra 11 também, que é um bom FII Infra, quero ver se eu trago para vocês aqui também. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.